vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dharma, Conhecimento Além do Saber. E dando prosseguimento à nossa série de vídeos, hoje nós vamos continuar apresentando o quarto mestre ascensionado, que é o Serapis Bey, e que corresponde naturalmente ao quarto raio. E em homenagem a este raio, eu vim utilizando aqui um adereço branco para representá-lo. Diferentemente dos vídeos anteriores, hoje eu gostaria de começar falando um pouco sobre as virtudes que esse raio, que esse mestre ascensionado e toda a sua legião que compõe a Fraternidade Branca trabalham, né? E aí a gente para um pouquinho para pensar e refletir sobre o que é virtude. No mundo de hoje, é muito comum que a gente escute, pense e até mesmo fale sobre aquilo que a gente chama de defeitos. Aquelas coisas, aquelas características que a gente não gosta, que a gente quer evitar, que a gente não aceita. É bastante comum, você deve concordar comigo, não é mesmo? A gente sempre tem um amigo, um parente, alguém próximo de nós, inclusive nós mesmos, falando a respeito disso. Mas sobre virtudes, será que é comum a gente pensar sobre nossas virtudes? Eu acho que não, né? Mas hoje eu fui tocada para falar um pouco mais sobre isso. E também, antes de falar com vocês, é claro que eu sempre penso, eu reflito e chego a determinadas conclusões, digamos assim. Então, o que seria uma virtude no ser humano? Então, nas pesquisas que eu fiz, uma coisa que me chamou bastante atenção é que a virtude é uma característica única e exclusivamente do ser humano. E não é apenas um simples adjetivo, como muitas pessoas podem imaginar, né? Uma pessoa boa, uma pessoa bonita. Não. A virtude, ela vai muito mais além do que esses adjetivos. A virtude engloba algo que é muito maior dentro de nós. Como assim, Grazi? Diz respeito ao que há de melhor, ao que há de mais benevolente, ao que há de mais grandioso que existe dentro de cada um de nós. Não é simplesmente uma característica. Não sei se vocês conseguem entender essa diferença. Mas a virtude é uma coisa que é uma inclinação que nós temos para fazer o bem, né? E como diz aquele ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Quais seriam então as virtudes que são mencionadas na bibliografia que fala sobre os mestres ascensionados, né? A que é específica do quarto raio é a pureza, a ascensão, evolução espiritual e tudo que tiver envolvido com artes, ou seja, todas essas virtudes elas estão presentes em todos nós, claro, mas quando a gente não tem consciência delas, elas ficam como adormecidas dentro de nós. Então, no vídeo de hoje, vamos tentar despertar de alguma maneira pelo menos uma ou duas dessas virtudes. E a gente pode começar falando, pensando a respeito da pureza, né? O que é ser puro? Claro que isso vai mudar de perspectiva segundo a consciência de A, de B ou de C. Mas, de um modo geral, nós podemos pensar que pode haver um consenso, né, sobre o que é pureza. E como nós estamos falando de expansão da consciência, de mestres ascensionados, quando a gente fala de pureza, eu acho que o primeiro pensamento que vem à nossa mente diz respeito ao que há de mais inocente, de mais singelo, né? É até difícil da gente tentar descrever o que é ser puro, mas se nós pegarmos o conceito que temos, por exemplo, de Deus, que claro vai variar de acordo com o modo como a gente concebe Deus, mas eu creio que a maioria de nós vai pensar que Deus é um ser puro.
e nós, como filhos dele, também herdamos essa pureza. E muitos de nós esquecemos ou mesmo não sabemos que ela existe dentro de nós e ela fica ali, adormecida, esperando alguém chegar e blim, 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 sacudir e fazer isso despertar dentro de nós, né? Então, é por isso, né, por este motivo, que a pureza, principalmente, está bem relacionada à cor do raio, que é o branco, né? O branco para nós representa isso, né? Limpeza, pureza, paz, tranquilidade. E então, eu vou compartilhar com vocês agora algumas qualidades que podem ser ampliadas quando nós utilizamos orações ou meditações deste raio, tá bem? Então, pureza é uma delas, né? Integridade. Integridade é no sentido mesmo de nós nos sentirmos uno com Deus. Muitos de nós nos vemos separados de Deus, né? Ou seja, eu estou aqui, Grazi está aqui e Deus está lá no céu, bem longe do meu alcance, por exemplo. E a construção dessa consciência vem desde muito tempo. Então, integridade é o oposto desse aspecto. Isto é o fato de eu ter consciência, né, mente, coração e espírito, de que eu e Deus somos íntegros, somos a mesma parte, uma única parte. Não significa que eu estou aqui e Ele está fora de mim, de jeito nenhum. Eu estou aqui e Ele está aqui junto comigo. Então, se vocês quiserem desenvolver essa consciência, e a consciência é realmente experimentar não só com a cabeça, mas com o coração, com o sentimento, o que é isso. Eu convido você a utilizar as meditações, as orações do Mestre Ascensionado Serapis Bey, tá certo? Então, dando seguimento, né, às qualidades que podem ser ampliadas com este raio, nós falamos da pureza, da integridade, esperança, perfeição. Eu gosto muito de refletir a respeito dessa virtude, dessa qualidade, porque desde muito cedo eu sempre escutei as pessoas dizerem que são imperfeitas. E é claro que eu acreditei nessa história. De tanto ouvir, a gente acaba internalizando tantos conceitos. E quando a gente chega no momento da vida em que a gente percebe que alguma coisa está meio desajustada e a gente para e vai começar a olhar para determinadas coisas, a gente se dá conta. E essa qualidade foi uma delas, né? Eu me dei conta de, nossa, por quanto tempo eu disse para mim mesma que eu era imperfeita. E parecia ser uma grande verdade, né? Eu não sei se para você isso vai ser chocante, mas hoje o meu pensamento, o meu sentimento e a minha consciência é de que eu sou sim um ser perfeito. Claro que a perfeição, ela não é observada do ponto de vista do ego, né? O ego é essa parte de nós que quase sempre tenta nos colocar para baixo, né? A perfeição, ela é sentida, ela é observada do ponto de vista mais amplo do eu ou da centelha divina que habita dentro de mim, né? Ou seja, a partícula de Deus que está por trás disso que os nossos olhos veem, né? Isso sim é completamente perfeito. Por quê, né? Ora, é bastante óbvio, mas parece que até certo ponto pode não parecer, mas é. Como que Deus, se manifestando através de tudo que existe no planeta, haveria de fazer coisas imperfeitas? Ele mesmo iria fazer coisas imperfeitas? É claro que não.
A imperfeição, ela está nos olhos do ego, mas nos olhos da alma, do espírito, do ser benevolente, né, da centelha que está aqui, não existe essa imperfeição. Lei divina, plenitude. O que é essa plenitude? Quando a gente se sente uno, íntegro com Deus, a gente sente essa plenitude. É uma coisa, é um sentimento que poucas vezes eu senti na vida, porque eu sempre me vi totalmente separada de Deus. Eu sempre tive um olhar de julgamento bem negativo a respeito de mim mesma. E experimentar essa plenitude é algo divino. E cada vez mais que eu me conecto com essa energia do quarto raio, eu me emociono e vejo quanto de potencial existe dentro de cada um de nós para se sentir plenos, independente do que a gente tenha, independente de onde a gente esteja, independente das pessoas com as quais nós estejamos. Não depende nada disso para a gente se sentir pleno, né? Mas se a gente ficar só olhando com o olhar do ego, a gente vai sempre olhar para o que está faltando. E a plenitude é justamente o contrário, é a gente sentir a completude independente das circunstâncias que nos rodeiam. Isso é libertador. Uma das qualidades que eu estou em seguimento ainda, eu estou desenvolvendo nesse raio branco, é o desejo de conhecer e de ser Deus em ação. Chega, os meus olhos brilham, me falta um pouco de fôlego, porque a gente pensar que nós somos a manifestação divina, que nós somos Deus em ação, é muito mais do que a gente parar um momento assim como nesse vídeo, enquanto a gente está ouvindo, vendo, né, alguém falar, ou mesmo quando a gente está lá em meditação, tentando silenciar o nosso corpo e a nossa mente para ouvir a Deus. Mas a gente pode ser Deus a todo momento. E na verdade nós somos, só que não de forma consciente. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós simplesmente respiramos e temos consciência de que Deus está nesse movimento da respiração, Ele está no ar que nós respiramos, Ele está em todo o corpo que respira junto, Ele está na visão, Ele está, enfim, presente em tudo que há. A consciência disso é o que faz a gente estar em integridade com Ele. Não é só um momento. Claro, há pessoas que, por exemplo, vão à missa, como era o meu caso, e eu passava aquele tempo lá na missa, ouvindo, e eu não conseguia me conectar, muitas das vezes, com a fala que eu escutava. Algumas vezes sim, me tocava o coração, mexia com as minhas emoções, mas eu me sentia tão distante de Deus que parecia que tudo aquilo ali não era para mim, porque simplesmente eu não me sentia próxima dele. Mas à medida em que eu fui tomando consciência, né, isso realmente estar num estado de consciência ativo, de que tudo que está à nossa volta, que parece estar fora de nós, é só o reflexo do que está dentro de nós. E o que está dentro de nós é Deus. Então a forma como eu vejo a vida, como eu vejo as pessoas, é a forma como eu vejo Deus. E isso é lindo. Pode doer um pouquinho, se a gente não conseguir deixar o ego de lado. Não é uma tarefa muito fácil, mas também não é impossível, nem tão difícil. É mais uma prática, um exercício mesmo. A gente consegue
ser Deus em ação, em todo momento e em todo lugar. Bem, então essas foram algumas das qualidades que nós podemos melhorar, né, ampliar, utilizando o raio branco, tá? Por outro lado, nós também podemos utilizá-lo para nos auxiliar no que diz respeito a questões bem pessoais. Por exemplo, se eu quiser sentir, se eu quiser saber qual é o propósito da minha vida, se eu quiser ajudar a trazer felicidade para as pessoas, se eu quiser ter mais disciplina na vida, se eu quiser ter uma orientação, né, uma direção na minha vida, se eu quiser equilibrar meu corpo, minha mente, meu espírito, eu posso invocar, eu posso meditar, eu posso fazer as orações da chama branca, que ela vai me auxiliar em todo esse processo também. E para finalizar essa primeira parte, existe um estudo que é bastante interessante, inclusive, que diz que as pessoas que nasceram sob esse quarto raio, né, da chama branca, elas têm uma propensão maior a desenvolver profissões relacionadas às artes. E, por exemplo, músicos, arquitetos, escultores, projetistas, são algumas das profissões que nasceram a partir da inspiração, né, do quarto raio. Então, se você é um artista, seria interessante você se conectar, se você sentir isso no seu coração, claro, com os conhecimentos e os ensinamentos dos mestres ascensionados, porque eles podem te auxiliar a desenvolver muito mais as habilidades artísticas. Bem, e para compartilhar com vocês, eu trouxe uma meditação ou uma oração do livro que eu falei para vocês que eu tenho utilizado, eu estudo há bastante tempo por meio dele, Meditação e Apelos, e eu vou compartilhar com vocês uma oração, tá? Do quarto raio da chama branca. Diz o seguinte: em nome da bem-amada presença divina, eu sou, e da bem-amada presença de toda a humanidade, apelo a vós, bem-amado Serapis Bey, e a vossa bem-amada fraternidade de Luxor. Mantende a chama da ascensão flamejando, flamejando, flamejando através de meus corpos emocional, mental, etérico e físico, através de meu lar, de meus negócios, minhas finanças e meus interesses. Deixai por meio de vosso impulso e relevante ação ascensionar tudo em minha vida, ao amor, à felicidade, à riqueza, à vitória, à saúde e à perfeição, e mantende estas por toda a eternidade. Acrescentai a ela a vitória de minha ascensão, quando eu terminar aqui na terra o meu trabalho. Mantende a chama da ascensão flamejando, flamejando, flamejando através de toda a vida que se desenvolve aqui na terra, para que em toda parte haja perfeição. Eu vos agradeço. Então, essa é uma meditação que a gente pode fazer em qualquer momento do dia que a gente sentir a calma, a tranquilidade, né, para sentar, acalmar a nossa mente, o nosso coração. Vocês podem ouvir, vocês podem escrever, enfim, ficar à vontade para fazer da forma como você se aproximar mais dessa conexão e observa como que você se sente,
o que ela move dentro de você, o que ela traz de memória para você. E se você sentir no coração o desejo de compartilhar, escreve aqui nos comentários como é que foi ou como está sendo. E é legal, né, a gente compartilhar as nossas experiências. Às vezes as pessoas estão precisando apenas de uma palavra, de um incentivo para tomar um rumo na vida, e muitas vezes elas encontram esse rumo aqui, né, através dos vídeos, através dos comentários, fazem amizades, ampliam seus conhecimentos através de indicação de literatura, de outros vídeos, enfim, fica à vontade. E para encerrar o vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês mais algumas informações, né? O mestre ascensionado Serapis Bey, ele é considerado como um mestre ascensionado que apresenta o dom do milagre. E assim como na religião católica, por exemplo, existem os santos que são, digamos, mais conhecidos porque eles realizam muitos milagres, assim também existe na Fraternidade Branca, que é representada pelo mestre ascensionado Serapis Bey. Então, se você se identifica, né, se você ressoa com esse tipo de energia e você quer realizar algum milagre, você pode sim conversar com esse mestre ascensionado, e eu tenho certeza de que você vai se conectar e o seu milagre já aconteceu. Ele não vai acontecer, ele já aconteceu, tá bom? Ele diz o seguinte, uma frase muito importante que eu sempre medito, como eu já comentei nos vídeos anteriores, por meio desse livro da Patrícia Cândido, Grandes Mestres da Humanidade. Ele diz o seguinte: diariamente recebeis uma certa quantidade do fogo sagrado. Conforme o uso que lhe dais, ele aumenta ou diminui. Ele é vosso por livre arbítrio. Então eu vou ficando hoje por aqui e eu vou pedir que você medite sobre essa frase. O que seria esse fogo sagrado? Essa chama poderosa que existe dentro de nós. Ela pode estar adormecida, ela pode estar flamejando. Como é que ela está na sua vida, né? Ela pode ser a ponte que nos leva deste mundo para um mundo mais interior, para um mundo mais próximo da nossa centelha, né? Eu já dei algumas dicas aqui, mas o que você sente no seu coração, né, sobre isso? Todos os dias nós temos essa parcela desse fogo sagrado em nós. E o que nós fazemos com ele? Hoje eu vou ficando por aqui. Gratidão.